Bom dia, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha pelo nosso canal Palavras de Redenção, quer seja aqui no YouTube, Instagram, Facebook ou TikTok. Hoje nós celebramos São Pedro Nolasco, fundador da Ordem de Nossa Senhora das Mercês, e nós queremos apresentar um programa, o Pão da Palavra Especial, meditando a Palavra de Deus proposta para a solenidade de São Pedro Nolasco. Ele viveu no século XIII, foi fundador da Ordem de Nossa Senhora das Mercês, com carisma de libertar os cristãos cativos, submetidos aos muçulmanos, com risco de perderem a fé. Então, Deus coloca no seu coração o carisma de visitar, libertar, esmolar os recursos para poder libertar esses cristãos dessa terrível situação de cativeiro. Então, nós queremos meditar a Palavra de Deus proposta para esta solenidade, né? Sou o autor e escritor do livro A Misericórdia como Caminho de Salvação, o meu trabalho de conclusão de curso no mestrado de Teologia Bíblica. E esse texto de Mateus 25, 31, 46 é um texto muito querido da Ordem de Nossa Senhora das Mercês, porque São Pedro Nolasco enxergou em todas essas obras de misericórdia a figura do cativo. O cativo era alguém que passava fome, que passava sede, que estava estrangeiro, que estava preso, que ficava doente, etc. Né? Então, você querendo aprender mais sobre esse preciosíssimo texto, Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46, entre em contato conosco para que a gente possa viabilizar este livro para você. A palavra de Deus que nos é proposta no dia de São Pedro Nolasco é justamente Atos capítulo 7, versículo 17 a 20, versículo 30 a 34, Gálatas capítulo 5, versículo 1 a 6, depois versículo 13 a 14, versículo 16 a 18, depois versículo 22 a 25, e inclusive o meu texto da dissertação do mestrado em Teologia Bíblica, Mateus capítulo 25, versículo 31 a 40. Então, nesta festa, nessa solenidade de São Pedro Nolasco, vamos meditar com alegria a Santa Palavra de Deus. Pois muito bem, Atos capítulo 7, versículo 17 a 20, versículo 30 a 34, nós temos o discurso de Estevão, né? De Estevão discursando para os judeus e inserindo Jesus dentro da história da salvação. E nessa parte específica aqui, ele vai recordar de Moisés, que Deus suscitou Moisés para libertar o povo da escravidão do faraó. Ora, o tema do Êxodo é um tema que perpassa todo o Antigo Testamento. É um tema fundacional do povo de Deus. Até se diz que o povo de Deus nasce no Êxodo, né? Do ponto de vista religioso, o povo de Deus, o povo de Israel nasce no Êxodo, né? O que o grande texto do Êxodo, a narrativa do Êxodo, nos ensina? Que Deus não quer escravidão de absolutamente ninguém. Todos nós somos filhos e filhas de Deus, e do ponto de vista de Deus, não é certo que nenhum ser humano escravize outro, que nenhum ser humano explore outro, faça do outro escravo. E é triste perceber que no mundo de hoje há muitas situações análogas à escravidão que a sociedade civil deve combater, o Estado deve combater, mas sobretudo a Igreja, por meio de sua palavra profética, deve também se empenhar por erradicar todas as formas de escravidão que estão presentes no mundo de hoje. O Santo Padre Papa Francisco tanto tem denunciado o tráfico de pessoas, exploração sexual, né? O próprio trabalho escravo, que em pleno século XXI, ou seja, é uma realidade constante e triste presente na nossa sociedade, né? Então isso faz parte do nosso carisma, ou seja, nós, enquanto mercedários e mercedárias, acreditamos que depois da vida, o maior dom que Deus nos deu foi a liberdade de ser filho de Deus. E por isso, nós devemos nos empenhar por combater todas essas formas de escravidão. Então, o livro do Êxodo, a narrativa do Êxodo, nos insere dentro desse mistério. Deus quer um mundo de fraternidade. Deus não quer ninguém escravo de absolutamente ninguém. Então, que você, devota de São Pedro Nolasco, de Nossa Senhora das Mercês, você que bebe do carisma das Mercês, que você possa ter uma conduta que favoreça a que as novas formas de catividade e escravidão presentes no mundo possam ser erradicadas e possam desaparecer. Depois, a segunda leitura, Gálatas capítulo 5, versículo 1 a 6, versículo 13, 14, versículo 16, 18, versículo 22 e 25, nos ensina que, além da gente ter que trabalhar para erradicar a escravidão no mundo, é necessário também combater a escravidão interior.
Pois Paulo, nesse texto, vai nos ensinar que nós fomos escolhidos para a liberdade. Deus nos chamou para a liberdade, que nós não podemos nos submeter às novas formas de escravidão. E a pior escravidão que existe é a escravidão do pecado. Um ser humano só escraviza o outro porque ele, em primeiro lugar, é escravo do pecado. Ele é escravo de si mesmo, ele é egoísta, ele não tem Deus no centro de sua vida e por isso ele se acha no direito de provocar o mal, fazer o mal, escravizar e oprimir as outras pessoas. Inclusive, nesse texto, Paulo vai dizer que o maior mandamento da lei de Deus é amar o próximo como a si mesmo, amar uns aos outros como Jesus amou. Então, o mandamento da liberdade não é para que a gente possa cair na libertinagem e fazer aquilo que bem entender. Não, é regido pelo amor. O amor é o critério do bom uso da liberdade. Sem amor, a liberdade se torna libertinagem, se torna bagunça, se torna escravidão. Então, no mundo de hoje, nós vemos que as pessoas querem ser livres. Mas só que a liberdade no mundo de hoje se confunde com libertinagem. Por quê? Porque a liberdade tem que estar submetida ao amor, ao respeito, à ética. Né? A ética. Né? Então, essa segunda leitura nos ensina que a gente só consegue fazer um mundo que não seja escravo se a gente, em primeiro lugar, não for escravo do pecado. E só Cristo pode nos libertar do pecado. Então a gente deve submeter a nossa vida a Cristo para que Ele nos liberte de todos os nossos vícios e pecados, do nosso egoísmo, da concupiscência, da maldade que está presente no nosso coração, que nos impede de ser irmão e de viver a fraternidade e o respeito às outras pessoas. Por fim, querido irmão, o Evangelho proposto é Mateus capítulo 25, versículo 31 a 40. Como eu disse, é o meu texto da dissertação do mestrado em teologia deste livro, A Misericórdia como Caminho de Salvação. Né? Ou seja, esse texto retrata uma parábola que Jesus conta descrevendo como será o juízo final. Né? E ali se coloca os critérios para que se possa ir para o céu. Dar de comer, dar de beber, visitar os presos, cuidar dos doentes, vestir os nus, acolher os estrangeiros. Ora, São Pedro Nolasco viu em todas essas obras de misericórdia a figura do cativo, porque o cativo estava preso numa terra estranha, não tinha o que comer, não tinha o que beber, por isso ficava doente, né? Ou seja, muitas vezes padecia o frio, né? Ou seja, da prisão. Então, no cativo se condensa todas aquelas obras de misericórdia. E nós, do ponto de vista da espiritualidade das mercês, podemos dizer que todas aquelas pessoas que padecem essas obras de misericórdia são os cativos de hoje. E por isso, se eu sou de fato mercedário, devota de Nossa Senhora das Mercês, bebo do carisma de São Pedro Nolasco, eu devo ter uma conduta que favoreça a misericórdia para com todas essas pessoas. Essas pessoas que estão padecendo essas terríveis situações de marginalização, de fome e de miséria. Então, querido irmão, querida irmã, esse texto nos mostra quem são os cativos que estão ao nosso redor, ao qual nós devemos ter ações concretas para defender a sua dignidade e a sua liberdade. Famintos, sedentos, presos, doentes, estrangeiros e nus. Que a festa de São Pedro Nolasco possa nos favorecer caridade e misericórdia para com todos eles. Peçamos a São Pedro Nolasco que desde o céu possa interceder por nós. Oremos. Ó Deus, que revestistes nosso Pai São Pedro Nolasco com a caridade de Cristo e por meio da Virgem Maria o fizeste mensageiro do amor e da liberdade para os cristãos cativos. Concedemos imitar seu exemplo para a libertação de todos os oprimidos e a edificação da Igreja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado pela sua audiência. Se você está passando esse canal pela primeira vez, faça sua inscrição, deixe seu like, compartilhe este canal com todos aqueles que gostam de meditar a Santa Palavra de Deus. Se você estiver interessado para fazer essa bonita peregrinação para a Terra Santa que nós estamos organizando em junho do ano que vem, basta entrar em contato aqui com a Kelly, cujo telefone nós colocaremos aqui abaixo deste vídeo. Muito obrigado, até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.